Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro está longe de merecer um mínimo de consenso e enfrenta ainda grandes dificuldades aqui no Congresso. O excludente de ilicitude, por exemplo, que significa, em linguagem mais popular, o direito de defesa dos policiais, é um dos pontos controversos. Muitos especialistas, além disso, consideram, por exemplo, inócuo o endurecimento das penas que o relator está propondo, sob o argumento de que a educação é medida, segundo ele, que só vai produzir efeito daqui a dezenas de anos e as pessoas estão sendo assassinadas hoje. E vai por aí. A própria criminalização do Caixa 2, por envolver justamente a classe política, parece mesmo que não fará parte do texto. E assim por diante. Vamos debater os principais pontos da proposta na edição de hoje do Câmara Debate, que recebe os deputados Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Segurança, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, a quem eu quero agradecer desde logo a gentileza de estarem conosco neste Câmara Debate. Eu ia começar justamente pelo primeiro item que eu toquei aqui, que parece ser o que está provocando mais debates, o excludente de ilicitude, ou seja, o direito de defesa dos policiais, como muita gente considera. Deputado, o senhor que participou de um grupo, o senhor foi da Rota, lá em São Paulo, como é que o senhor avalia essa questão do direito de defesa dos policiais? Que é justamente para evitar que o policial termine tendo receio de entrar num confronto, por medo de depois ele ser condenado por um crime, digamos assim. Hoje a gente tem que tratar com muita parcimônia esse ponto que está previsto no pacote anticrime. Primeiro que, na minha interpretação, ele não trouxe grandes alterações daquilo que já é feito. A jurisprudência dos julgados já interpretam que a ação policial perante um risco iminente, que é o tema mais polêmico, né? Esse risco iminente, a injusta agressão, o policial possa agir, isso é uma coisa que já é interpretativo por parte dos juízes. Ele está traduzindo isso na legislação. Agora é uma realidade do policial, como você mencionou. O policial hoje tem duas preocupações. Primeiro, efetivamente morrer, porque o poderio de fogo dos criminosos é muito superior ao das polícias. E a segunda questão, ele sobrevivendo a uma troca de tiros, como foi meu caso, graças a Deus eu sobrevivi, e também foi meu caso, ter que pagar, eu gastei R$18 mil para pagar advogado para me defender em uma ação legítima. Então essa é uma questão importante a gente discutir. Deputado Pellegrino, o que o senhor acha? Primeiro, Petal, deputado Guilherme Derrite, a todos que estão nos ouvindo. Eu sei que o cidadão está preocupado com a segurança pública, é uma preocupação de todos nós. Eu fui secretário de Justiça na Bahia, fui co-coordenador do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, juntamente com o secretário de Segurança Pública, César Nunes. Estudo a matéria, me interesso, acho que há um clima realmente de preocupação do cidadão. E é óbvio que nós temos que prestigiar, nós temos que proteger a nossa polícia, porque essa é que está encarregada, principalmente a Polícia Militar, que está no policiamento ostensivo e preventivo. Temos toda essa preocupação. Eu penso que nós temos que dar as condições para que a nossa polícia possa fazer a segurança do cidadão. O problema é que a legislação penal, ela não é uma coisa que é construída ao acaso. Ela é fruto de estudos, ela é fruto de análises. E, portanto, todas as entidades e os principais especialistas do Brasil na área de direito penal, processual penal, estão contrários a essas mudanças que estão sendo propostas no pacote anticrime. Guilherme pode não concordar, mas eu acho que a taxa de letalidade hoje no Brasil é muito alta. Pode comparar a qualquer país do mundo civilizado, a nossa taxa de letalidade é muito alta, né? E a maioria dos casos também, quem tomba geralmente é o bandido, certo? O senhor acha que é um caso para se pensar melhor, deputado? Não, eu acho que nós não podemos criar brechas na lei que possam estimular o aumento dessa taxa de letalidade. Eu acho que a legislação já protege o policial. Eu penso que do ponto de vista da técnica,
da técnica do ponto de vista legislativo e do ponto de vista, digamos assim, da doutrina penal e processual penal, essas duas modificações que estão sendo propostas são muito perigosas. Tanto a excludente, que pode aumentar em número e muito, não só a letalidade policial, mas pode aumentar a letalidade no geral, porque um marido pode dizer que estava emocionalmente ali e matou a mulher por isso, ou um vizinho. E também a mudança que está sendo proposta em relação à questão da legítima defesa. Então, acho que o Instituto da Legítima Defesa é um instituto que ele foi construído ao longo dos anos, ele está corretamente construído, e como disse bem o deputado Derrite, se o juiz aplicá-lo corretamente, certo, ele faz como exerceu toda uma atividade sem maiores problemas. Infelizmente, eu acho que a Polícia Militar de São Paulo deveria promover a defesa dele. A Procuradoria do Estado deveria fazer a promoção da defesa dele, porque ele estava no exercício da profissão. Né? E também nós sabemos que tem as associações de policiais, certo? Mas eu temo, e esse temor não é meu somente, também de vários criminalistas do Brasil. Todas as entidades nessa área já se manifestaram contrário a essas modificações. Só para equilibrar o tema, já mudando de assunto, a gente fala da questão do endurecimento das penas. Toda vez que a gente fala de segurança no Brasil, e não é novidade, a primeira medida que vem à cabeça do legislador é: vamos endurecer as penas. Será que é por aí que a gente consegue reduzir o problema da violência no Brasil? Eu acho que a palavra, só um adendo aí, e eu concordo com o deputado Nelson, que a polícia do Brasil, ela é a polícia que realmente mais mata no mundo. Infelizmente, isso não é um troféu que a gente se orgulha, mas é o país onde mais se morre policial também no mundo, isso tem que ser falado. Com relação ao tema do enrijecimento das leis penais, que você citou, eu acho que não é só por aí. Tem um livro que eu gosto muito e aconselho o pessoal a fazer uso, a fazer a leitura, é A Teoria Econômica do Crime, de Gary Becker, renomado economista americano, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel em 92. Ele escreveu em 68, se eu não me engano, esse livro. E lá ele fala como que ele trata o crime como um negócio, como um custo, né? E todo país onde a criminalidade é muito alta, é porque o custo do crime é muito baixo. Ou seja, é um negócio lucrativo. A gente sabe que no Brasil é. E dá lucro. E a impunidade. O enrijecimento da legislação penal é uma das coisas. Como falou o deputado Nelson, nós temos que valorizar, especializar as nossas polícias. Agora, será que o bandido leva em conta o fato de ele poder ser condenado a 30 ou a 40? Não, o que acontece, não adianta a gente enrijecer o Código Penal se a gente não tratar da Lei de Execuções Penais. Se a gente também não der condições para que o crime vai facilmente cooptar as pessoas para a vida criminosa. Porque hoje em dia, o jovem olha, não, ser bandido é vantagem. O cara vai lá, mata alguém, etc e tal, fica alguns meses preso e está na rua. Então, não só o enrijecimento da legislação penal. Uma polícia eficiente. E uma coisa que, infelizmente, aconteceu há pouco tempo no Brasil, o sistema prisional precisa ser revisto. Eu não estou falando que tem que passar a mão na cabeça de bandido, não, senão eu vou ter eleitor meu decepcionado. Pô, o capitão da rota está falando que tem que... Não é isso. Mas, efetivamente, o sistema prisional tem que mudar. Tem que dar condições para o camarada sair, pelo menos uma condição melhor. Hoje em dia o cara é ladrão de chinelo, entra no presídio, vai conviver com especialistas do crime e sai. Profissional. Exatamente. Deputado Pellegrino, o senhor acha que, a mesma questão que coloca, o senhor acha que o endurecimento dessas penas vai inibir mais o bandido? Eu acho que não. Eu acho que nós temos legislação no Brasil. Eu acho que há uma má aplicação da legislação. Esse é o problema. A progressão da pena, por exemplo, não é um critério objetivo. Ele é um critério objetivo, mas você também tem que examinar a vida prisional. O problema do Brasil é que nós não temos política de administração prisional. Volta dia eu fui secretário de Justiça. O Brasil não trata os desiguais de forma desigual, é como o Guilherme falou. Eu me lembro, Guilherme, que o chefe de disciplina de todo o sistema, eu peguei um capitão da Polícia Militar. E eu botei ele para ser o chefe de disciplina de todo o sistema. E ele uma vez me falou um negócio que eu já sabia, mas fiquei estarrecido. Ele disse, olha, secretário, quando chega aqui um jovem, a primeira pergunta que a gente faz é qual é a facção dele. Porque não pode botar na ala, rival, né? Que ele pode morrer. Aí eu perguntei, sim, capitão, mas quando não tem facção? Aí isso é problema, porque ele tem que escolher alguma. Entendeu? Então, se ele não participava, ele passa a participar. Esse é o problema. E é isso que é a crítica principal e a preocupação em relação a esse pacote.
as medidas que estão sendo propostas nele vai aumentar e muito a taxa de encarceramento. E aí Guilherme colocou um elemento que para mim é central. E o custo disso? As penitenciárias hoje são, digamos assim, instituições de recrutamento para o crime organizado. Esses jovens que não têm uma segunda oportunidade, eles vão fazer engrossar o exército, né, dessas organizações criminosas. Então nós temos que diferenciar, porque eu acho que tem jovens que podem ter uma segunda alternativa, são jovens que estão iniciando a carreira e você pode dar uma... Então o problema do Brasil é que nós temos 800 mil presos no Brasil, mais de 40% são presos provisórios, os presídios estão superlotados, estão abarrotados, e você não tem política de administração, você não diferencia quando o preso chega na unidade. Eu, inclusive, comecei a fazer um projeto de triagem para a gente saber quem é cada um, inclusive nós fizemos centrais de penas alternativas. O problema é que esse projeto ele vai encarcerar, ele vai aumentar e muito o encarceramento, ele vai aumentar a permanência, né, dessa população carcerária no sistema, e aí que é o problema principal. É um projeto do governo federal que joga para os estados a conta disso. Porque esse aumento de encarceramento, os estados é que vão pagar. Não há previsão, inclusive, orçamentária por parte da União para reforçar o caixa dos estados para isso. Bem isso rapidamente, vai agravar nós já mais ainda a estamos situação. com o tempo praticamente esgotado. Eu queria saber da opinião dos senhores a respeito dessa questão do Caixa 2. Essa questão essa criminalização do Caixa 2 deve permanecer nesse projeto, que pode virar lei, ou isso é assunto para mais adiante, até porque interfere aqui, e é uma questão que tem a ver diretamente com a classe política? Eu acho que a população já deu resposta nas urnas, né? Ninguém aguenta mais. Eu acho que a renovação política, que foi a maior da história, ela aconteceu justamente por isso, pela falta de credibilidade, que infelizmente hoje nós sofremos, mas por conta de tudo que aconteceu, principalmente nos crimes envolvendo a corrupção da classe política, e deve sim... O Caixa 2 deve. Agora, é claro que vai ser uma barreira muito grande a ser rompida, né, porque muitos dos nossos colegas que estão aqui estão respondendo processo por corrupção. Eu acho que tem que fazer diferenciação. O que é corrupção, o que é corrupção passiva, o que é lavagem de dinheiro e o que é dinheiro de eleição. Eu acho que a gente tem, ao longo dos anos, implantado mudanças no sistema eleitoral que tem aprimorado o sistema eleitoral. Então, o Guilherme está no primeiro mandato dele, eu estou no meu 6º mandato aqui, no meu 8º mandato. Quando eu fui candidato a deputado estadual, há 28 anos atrás, era muito comum, Guilherme, o pessoal pedir camisa, pedir isso, esse negócio todo. Nós proibimos tudo isso. Hoje em dia, você vai no interior, o cara pede uma camisa, o que você diz para ele? Não posso dar, porque isso é crime, eu posso perder meu mandato por isso, eu posso ficar inelegível. Então, eu penso que essa questão de recursos não contabilizados, a criminalização não é o melhor caminho. Eu acho que isso deveria ser... isso por conta do TSE? Não, eu acho que tem que ser tratado do ponto de vista da questão eleitoral. Então, se você usa recurso não contabilizado, você tem que responder do ponto de vista eleitoral, você vai ficar inelegível, você vai perder o seu mandato, ou se você conseguiu o mandato nas urnas, se você tem recurso não contabilizado, você vai ter o seu mandato cassado. Eu acho que esse é o melhor caminho. Porque eu acho que essa política de aumentar indiscriminadamente os tipos penais, de criminalizar, porque tem questões que são eleitorais, tem questões que são morais. Isso infelizmente, o tempo não é suficiente, mas eu acho que a gente não pode transformar a questões que são morais em crimes. Isso do ponto de vista da técnica é um erro. Bom, eu acho que o Brasil quer segurança, o Brasil quer combater a impunidade, nós todos queremos combater a impunidade, mas nós temos que saber fazer de forma correta, porque senão a gente acaba ficando frustrado. Bom, nós vamos ao intervalo do Câmara Debate, que hoje discute o pacote anticrime proposto pelo governo. Com participação dos deputados Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Nós voltamos já. Retornamos com o Câmara Debate, que hoje discute o pacote anticrime proposto pelo governo, com participação dos deputados Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Queria começar por uma questão que também tem provocado uma série de debates, que é essa questão da ampliação do confisco de bens, que era restrita à questão, naquela época, da questão dos crimes relacionados a drogas, etc. Tráfico de drogas. Vou começar pelo deputado Pellegrino. Deputado, o senhor acha que é possível se ampliar isso daqui?
Bom, há uma se estender previsão, para outros crimes? realmente constitucional, certo, do confisco dos objetos, e quando esses objetos são obtidos com atividade criminosa, principalmente no tráfico de drogas. E agora há uma ampliação para outras modalidades, né? Nós temos uma previsão constitucional em relação ao confisco, e essa previsão não pode ser ultrapassada, né? Inclusive o direito da propriedade, que está dentro do núcleo, inclusive, do capítulo de direitos fundamentais. Então, não pode haver essa inconstitucionalidade, não pode haver essa afronta ao princípio da Constituição. Mas eu tenho discutido isso e acho que podíamos aprimorar, que tem casos, por exemplo, em que os bens são apreendidos, porque também a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo é culpado. As pessoas podem ser inocentes. E se você faz o projeto disse condenados a mais de 6 anos de prisão. Mas aí condenado não está em condenação transitada em julgado. Há um confisco aí previsto, né? Então, o que eu acho que nós podemos fazer no caso, se aquele bem foi fruto da atividade criminosa, ele pode ser confiscado. É o caso de obras de arte, por exemplo, que muitas vezes são ficar utilizadas comprovado. para A lavagem questão de dinheiro. concreta, eu acho que tem duas questões aí que são fundamentais. Porque as penas, elas têm uma série, você tem uma pena do ponto de vista da multa e do ressarcimento, né? Então você tem que ver isso, porque quando tem a condenação, você tem a pena da multa e você tem o ressarcimento ao erário do que foi efetivamente desviado, né? O que eu acho que precisa fazer são medidas de preservação do patrimônio, porque é muito comum essa contrição atingir carros de luxo, lanchas, objetos que ao longo do ano eles vão se depreciando, eles vão se deteriorando. Então, eu acho que podia fazer o quê? Um fundo onde esses bens contritos eles fossem alienados, certo? Para, inclusive, conservar o poder de compra, para depois até, na hora de haver o ressarcimento ao erário, ou que possa realmente... Enfim, preservar esses bens para que esses bens possam estar e, às vezes, a alienação... Mantenha o seu valor. A alienação é o melhor caminho, até para você preservar o valor, para o erário depois ser ressarcido, mas com a garantia, evidentemente, que aquele recurso, uma vez a absolvição, ou ficar claro que aquele bem não foi fruto da atividade criminosa, ele possa efetivamente ser ressarcido. Deputado Guilherme Deiti, o senhor acha que, por exemplo, no caso das obras de arte, a gente citou agora há pouco, o senhor acha que é o caso de se tomar uma atitude desse tipo? Porque uma coisa é um carro, outra coisa é um quadro. Eu acho que a gente tem que... não sou eu que acho, a população não aguenta mais qualquer tipo de criminoso sendo beneficiado pela nossa legislação. E a proposta do pacote anticrime ele é polêmico por quê? Porque ele traz medidas duras. Porque até hoje não houve alguém que tivesse peito para apresentar algo radical. Eu não falo radical de radicalismo, algo impactante, melhor dizendo. E essa questão do confisco de bens que sai da restrição da lei de drogas e passa para os outros crimes, acho fundamental. E até pegando um gancho, nós temos hoje o absurdo de criminosos, e eu não vou entrar aqui em debate de partido, não é, minha intenção é essa, mas o camarada vai, comete uma série de delitos, aí entra na delação premiada, daqui a pouco está em prisão domiciliar, numa puta de uma mansão, e não sou eu que estou falando, a população acha isso um absurdo, é um tapa na cara do povo trabalhador. Ele está lá, numa mansão que ele comprou por meios ilícitos, e não tem como ser confiscado. Não tem como ser... E não existe uma comprovação disso, uma investigação. Aí não, ele está lá, prisão domiciliar, numa puta mansão, usufruindo de meios ilícitos, dinheiro que está fora do país. Eu não estou acusando uma pessoa porque eu não tenho como comprovar, mas isso tem que mudar. E essa questão do confisco de bens vem justamente, no meu ponto de vista, para isso, para quebrar esse paradigma. Não dá para comprovar, porque a lei fala isso na proposta. Não sendo comprovado pelo salário, por meios lícitos, esses bens ou essa evolução patrimonial, isso será confiscado. Tem que ser feito, nem que seja provisoriamente, como o deputado falou, para depois, numa eventual absolvição, que esse dinheiro esteja sendo capitalizado e devolver para a pessoa. É sempre bom lembrar que a lei, né, de improbidade, ela já tem mecanismo nesse sentido. Se você tem um bem adquirido no período em que você exerce uma função pública e você não tem como comprovar, você pode ser responsabilizado e pode ser multado e pode, inclusive, ter uma multa que é superior, inclusive, ao valor do bem ou do acréscimo do patrimônio. Eu concordo com o Guilherme, eu acho que há uma indignação, realmente tem muita acordo de delação que eu acho que foi mal feito. Muito acordo foi mal feito, porque era uma ânsia um pouco de querer informação, eu acho que acabou beneficiando alguns delatores. Inclusive, um notório que já fez uma delação no passado, certo? Voltou a delinquir novamente, voltou a ser delator e já está na rua.
E foi feito um acordo com ele, inclusive, que ele tem uma participação no que é recuperado. Certo? Esse acordo, inclusive, constou desse acordo. Isso aí eu já li muitos textos de vários especialistas e a própria população não Pois é, mas esse é o... nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim. Aí você quer as críticas, né, a plea bargain e esses acordos de relação prévia. Eu acho que nós precisamos regulamentar os acordos de relação no Brasil. A gente precisa fazer uma regulamentação, porque eu acho que muito acordo foi mal feito, foi em prejuízo ao erário, na minha opinião, e dá essa sensação de impunidade, ou seja, que o crime compensa. Você vai lá, apronta, entendeu? Dedura 2 ou 3 e mantém seu patrimônio. Ainda tem, inclusive, uma participação no que é recuperado. Então, outro realmente, tema isso precisa extremamente controverso, embora controverso demais, eu gostaria de ver se a gente era bem breve numa avaliação, essa questão da tipificação das organizações criminosas, botar o nome. Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, milícias. Dá para fazer isso, deputado? Não, isso eu acho que é de má técnica legislativa. Porque vamos dizer que essas facções Isso mudam de nome. Muda de nome. Você tem que, nós temos uma lei no Brasil que criou o conceito que bebe na legislação internacional, nos tratados internacionais sobre a questão da organização criminosa. Né? Nós tínhamos essa dificuldade de tipificar a organização criminosa, houve a tipificação dessa atividade. Nós temos que ter a tipificação, nós temos que ter o tipo penal da ação criminosa e esse tipo é que vai enquadrar organizações dessa natureza. Dependendo do título da organização, né, deputado Guilherme? Então, por exemplo, você vai falar, a milícia é uma organização criminosa? É. Se você tiver o tipo penal definindo o que é a atividade criminosa, deles, né? Se você tiver o tipo penal, então eu acho que isso é de má técnica, eu acho que o Congresso tem que corrigir. Acho que nomenclatura é algo menos relevante. Acho que o que é importante a gente ressaltar no pacote anticrime com relação à lei de combate ao crime organizado foi o enrijecimento proposto pelo ministro, que eu acho fundamental, e eu falo com conhecimento não só por ser bacharel em direito, mas por atuar combatendo o crime organizado lá em São Paulo. Líderes de facções criminosas que forem presos armados ou com armas à sua disposição, eles passam a cumprir pena no presídio de segurança máxima. Isso é importantíssimo. Porque quando você pega uma liderança e tira ele do presídio comum, coloca na segurança máxima, ele perde o poder de articulação. E muita coisa que acontece na rua hoje por parte das facções criminosas são arquitetadas, orientadas e a ordem sai desses chefes de facções. Isso é muito importante e acho que vai ser uma medida que vai ajudar a diminuir drasticamente a articulação e o desempenho das facções criminosas no Brasil. Agora, tem um elemento que para mim é fundamental, que chama-se inteligência prisional. Se não houver inteligência prisional, nós vamos ter fracasso nessa política. Eu me lembro que, como secretário de Justiça, foi o primeiro estado do Brasil a instituir a inteligência prisional. Porque até então, toda a leitura do presídio, toda a leitura é feita pela inteligência da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Por exemplo, o líder da facção criminosa, você não vai encontrar arma na cela dele, não vai encontrar droga, ele não se mete em confusão. Você vai ver a ficha dele, é uma ficha limpíssima. Tá limpíssimo. Limpíssima. Se você tem inteligência prisional, você sabe que aquele indivíduo é líder da facção. Isso vai constar de um relatório. E esse relatório vai ser fundamental para o juiz saber quem ele é, quer dizer, se ele é líder da continua facção. limpinho, entre aspas. Pois é importante né? falar Então, essa é a questão fundamental, porque até então a leitura é externa, ou seja, é a interceptação que a Polícia Civil faz, é a interceptação que o Serviço Reservado da Polícia Militar faz, que subsidia o sistema prisional. Mas inteligência é uma coisa muito maior do que isso. Não só é escuta, é rede, você tem que ter rede nas unidades prisionais, você tem que ter rede de informação para não só prevenir, mas identificar quem é, e aí sim você seccionar. Eu penso que os prédios federais têm para isso. É mais um golaço do ministro. Isso que o deputado Nelson está falando, o que ele já está colocando em prática. As instituições e os estados se comunicarem com bases de dados criminais. Hoje em dia, se o camarada está na Bahia, vai lá, comete um crime mais grave, homicídio, ele é fugitivo, vai para São Paulo, com o RG dele da Bahia, o sistema de São Paulo, de qualquer outro estado, quando consultar o RG dele, não vai sair lá que ele é procurado, por exemplo. Porque os sistemas não se comunicam. Não estão interligados. E isso que ele está falando do sistema prisional ter um sistema de inteligência comunicando-se com os outros órgãos de segurança pública é fundamental. Estratégico. Esse processo começou a ser construído pelo DEPEN no governo de Dilma, certo? Começou a estimular os estados a fazer inteligência nas unidades, nas secretarias de administração prisional, ou nas secretarias que administram. Eu acho que a gente tem que levar adiante esse projeto. Nós tivemos um projeto de lei na comissão, é importante falar. Ele é uma ferramenta, mas não é a única, certo? Porque ele está dentro de uma estratégia mais geral. Que estratégia é? É a estratégia de combate ao crime organizado.
que, como disse o Guilherme, está dentro e fora. Eu queria, Hoje, por exemplo, a cúpula pensante, a cúpula que comanda o crime está dentro das unidades prisionais. Essa é uma verdade que nós temos que saber como combater, saber como desarticular. E que foram transferidos. Saber como Ninguém reprimir. teve coragem de fazer isso. Né? Foi o Tem que ministro fazer. Sérgio Moro que tirou lá o líder do PCC de São Paulo, levou para um outro estado, agora está em Que Brasília. foi um erro do governo de São Paulo, diga-se de passagem, porque lá atrás devia ter feito isso. Eu, quando fui secretário de Justiça, juntamente com o secretário, nós transferimos 16 líderes de facções criminosas para presídios federais. Eles tentaram fazer um salvo geral lá, nós conseguimos conter em 72 horas a situação. Isso é que é com a minha. Eu queria falar do projeto de lei. Queria, Tem que enfrentar. queria Tem que só enfrentar. ouvir o deputado, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu tinha prometido Eu dar fui ele a relator palavra, de um porque ele foi projeto de relator lei de um projeto importante, que acho que vai ajudar nesse sentido. Institui o reconhecimento biométrico e facial de todo detento quando ele entrar no sistema prisional. Num primeiro momento, está sendo o que vai propiciar isso? Isso é um primeiro avanço. O projeto de lei foi aprovado, relatoria minha, criação de um banco de dados e no futuro, como já existe em algumas polícias na Europa, nos Estados Unidos, o camarada que tem a ficha criminal, a partir do momento que ele regressar para a sociedade, retornar com convívio social, caso ele foi abordado pela polícia militar, pela polícia civil ou algum delinquente, ou estiver procurado, como acontece muito, vocês sabem que boa parte das saídas temporárias dos presos não voltam, através do smartphone ele pode, reconhecimento facial, toda a ficha do camarada, os crimes que ele cometeu e etc. Um belo projeto. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, queria agradecer muito a gentileza da presença dos senhores no Câmara Debate. Hoje nós recebemos os deputados Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, e o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Se você quiser assistir a isso ou qualquer outra edição do Câmara Debate, basta entrar na página da TV Câmara ou então pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.